e vou chamar aqui. Quando eu chamar, abre o seu microfone e daí leia, tá? Murilo, começa lendo primeiro a estrofe. Ô, prof. Aquela lá? São duas. Isso, essa eu tô Aquela no é a meu sua. pai. Eu não trouxe. Tá, meu amor? Então acompanha como tu pode, tá bom? Tá Fecha o bom. volumezinho aí, deixa só o volume do Murilo aberto. Começa, ô Murilo. Comi um tomate, meia... Tá, O esqueci. que tá faltando? É só uma? O que tá faltando antes de tu começar a ler ali? Ah, tá. Ado. Isso aí. Comi um tomate, me atomatei, fiquei atomatado. Ok, Rafael Melo. Fecha o microfone e já abre o microfone do outro daí. Comi uma batata, me abatatei e fiquei abatatado. Isabela. Deu. Comi uma cebola, me acebolei. Sara. Comi uma banana, me abananei, fiquei abananado. Luiz. Comi um melão, me melei, fiquei melado. Ok. Arthur, não o Beloni, o outro. O Dias, Arthur Dias. Comi uma letra, me aletrei, fiquei aletrado. Não tem A. Meletrei, não tem A. João. Já acionei aí. Uma emoção, me emocionei e fiquei emocionado. Ok. Laura. Senti uma coceira, me cocei e fiquei me coçando. Ok. Davi. Comi uma abóbora, me abobei, fiquei abobado. Ok. Pietro. Engoli um guarda-chuva, me enguarda-chuvei, fiquei molhado. Daniele. Volume, Daniele. Fiz um borrão e me borrei, fiquei borrado. Ok. Então, agora o seguinte, ó. Vamos virar a página e daí vamos trabalhar junto aqui. Por que o título do texto vocês acham que é ado? Prestem atenção. Porque não vai dar para copiar. ador. Ó, só um pouquinho aí. Não vai dar para copiar tudo, tintim por tintim, mas como o prof falou ontem, prestem atenção no que nós estamos falando e depois vocês copiam. Copiam até onde a prof vai. Se a prof mudou para a próxima questão, deixa para terminar a resposta daí depois, tá ok, Murilo? E para todo mundo também. Prof, não entendi nada, tava travando. A prof disse para vocês responderem até onde a prof consegue ir, porque eu não posso esperar todo mundo responder, mas pelo menos vocês vão entender sobre o que a gente está falando e daí depois vocês completam, tá? Tá travando, prof. É a tua internet, não é a minha. Tá? Vamos lá então. Por que o título do texto é ado? Porque ador. Não. Porque rima com as Porque primeiras cada frases. estrofe tem 3 versos que fazem uma rima, umas riminhas. E essas riminhas Não. têm o quê? Ô, senhora, posso falar? Fala. A última palavra de toda estrofe termina com ado. Exatamente, quase todas elas. Tem uma só que não termina com ado, que Qual? é o fiquei me coçando. Senti uma coceira, me cocei e fiquei me coçando. O resto tudo termina em ado. É um jogo de rimas, tá? Onde quase todas as estrofes terminam com essas palavrinhas, ado, tá? Então,
entendendo o que a prof acabou de explicar, o que a gente respondeu, depois vocês vão escrever. Não adianta vocês escrever agora, porque eu tenho que passar para a próxima, que eu ainda tenho que dar Prof. história, tá? Consegui escrever. O computador do meu pai tá ficando sem bateria. Oxe, então pega o carregador. Vamos lá para o 30. Como podemos classificar o texto ado? O que é? Fábula, poema, postagem, receita, relato, ditado, notícia ou conto? Poema. Poema, gente. Poema, tá? 31. No caderno, escolha uma estrofe do poema e organize-a em diferentes etapas, como está demonstrando a seguir. Então, De português? no caderno, mas eu acho que não precisa escrever no caderno. Fazer. Uma estrofe não precisa ser no caderno, pode ser ali também, tá? Então, pensem comigo, olha só, a estrofe, ela tem 3 partes, ela tem uma ação, ela tem o efeito, o que aconteceu depois da ação, e o resultado final. Onde vocês acham que na primeira estrofe ali, onde é que está a ação na primeira estrofe? Comi um tomate. Comi um tomate, perfeito. Essa é a ação, ele comeu um tomate. Eu também. Tá, qual foi o efeito? O que aconteceu Minha depois? tomatei. Mia tomatei. Tá aí o efeito. E qual foi o resultado? Fiquei atomatado. Entenderam? Então, ele tem uma ação, um efeito e um resultado final. Então, vocês escolhem uma dessas estrofes e façam essa parte aqui. Qual é a parte da ação, qual é a parte do efeito e qual é a parte do resultado. Tá? Eu já tô fazendo o caderno. Então, ok. Fala. Eu entrei agora. Qual é a... Página 33. Tá bom? Tá? Então, depois vocês terminam de escrever. Vamos para 32. Volte ao texto e pinte todas as estrofes conforme a legenda. Então, assim, óbvio que vocês não vão conseguir fazer isso agora. Mas pintem de verde todas as ações. Pintem de azul todos os efeitos. Prof. Oi. Prof. Aqui, ó, como podemos classificar o texto ado, circule a resposta correta, botei fábula. Não é uma fábula. Qual é a característica da fábula? Poema. Então, poema. É poema, claro que é poema. A fábula é quando o bicho que fala. Esse é a moral ali, principalmente da fábula, é um textinho diferente de poema. Prof, aqui eu escrito porque quase todos os versos terminam com... Porque o título do texto é ado, eu botei porque quase todos os versos terminam com ado. Isso aí. Todos os versos, não. Quase todas as estrofes. Versos é cada linha. E não é todas as linhas que terminam com ado. São as estrofes. Tá? Então, olha só. Volte ao texto e pinte todas as estrofes conforme a legenda. Então, todas as primeiras partes são as ações. Comi um tomate, uma batata, uma cebola. Todas essas são as ações. Vocês vão pintar de verde ou grifar de verde. Os efeitos é o segundo verso. Me atomatei, me abatatei, me acebolei, assim por diante. E o resultado é o que aconteceu. É o terceiro verso. Fiquei atomatado, fiquei abatatado, fiquei acebolado e assim por diante. Tá? Então, depois vocês façam isso. Vamos para o 33. Observe o poema todo colorido, tá? Vocês vão ter o poema todo colorido depois de pintar. E escreva a seguir quais trechos, só um pouquinho, quais trechos são mais interessantes, tá? E agora aqui, antes, mesmo não estando pintada, a gente pode debater isso aqui. O trecho. Quais são as partes mais interessantes que vocês acharam no texto? Posso falar? Pode. Engoli um guarda-chuva. Engoli um guarda-chuva. Me guarda chuveiro. Então aqui... Agora, posso Fiz falar? um borrão. Pode falar, Pedro. Fiquei me coçando. Posso? Pode, Pedro. Fiz um borrão. Isso é típico da minha avó. Fala, Pedro. Tu tirou o microfone? Tá. O da abóbora. O da abóbora? Ficou abobado? Isso aí. Daí vocês vão escrever ali,
Tá? Já botei o meu. Perfeito, que bom. Vamos para o 34. O autor do poema brincou com as palavras com a intenção de quê? Por que vocês acham que ele brincou com essas palavras? Ele fez Eu acho que é a jogo B. de palavras. Hã? Para fazer um poema. Ó, letra A, para explicar a função delas na nossa língua. B, criar humor no texto com jogo de palavras. Eu acho que é essa. B. Informar sobre a importância de palavras rimadas em poemas. Ou D, mostrar a variedade de palavras existentes no dicionário. B. B, B. gente, porque ele quis brincar com as palavras, ele quis fazer humor. Todo colorido, né? escreva Sim, seguido, né? Mas quais como é que a são- pessoa vai engolir um guarda-chuva? Exatamente, não tem como, né? Só nos desenhos. Vamos para a página 34, então. Virem aí. Olha só. Na página 34, a gente fica com o dedinho aqui na página 32 ainda para poder responder. Então, a pergunta é o seguinte. Quem escreveu o texto? Quem o escreveu em relação ao poema? Quem foi que escreveu o poema? Milão Camargo. Exatamente. A Gilão gente Camargo. sempre vê essa informação abaixo do texto, né? Quem escreveu o texto. Então, Dylan Camargo, tá? Para quem esse texto foi escrito? Para quem vocês acham que esse texto foi escrito? Crianças. Que tipo de leitor? Crianças. Criança. Só criança? Não. Criança e adolescente. Criança, um pré-adolescente, um juvenil, né? Assim como vocês. Acho que foi escrito para crianças como vocês, infanto-juvenil, né? Um pouquinho jovenzinho. E onde nós poderíamos encontrar textos como esse? Onde será que a gente encontra texto? Mas na internet. Na internet, o que mais? Pergunta pro tio Google. Nos jornais. Jornais. Será que a gente encontra em jornais? Livros. Livros? Que tipo de livros? Livros de poema. A gente Livros encontra, de- será que a gente encontra em algumas revistas poemas. específicas de poemas? Encontre poemas. Podemos encontrar, né? Isso aí, é isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês aqui da 36. Leia a estrofe e responda as perguntas a seguir. Uma letra no letrei, fiquei letrado. Isso aí. Uma letra no Que letreiro. sentidos, ó, preste atenção. Que sentidos vocês acham que pode ter a palavra comi? Sim, Será que ela comeu mesmo? Não, assim, comer de prestar atenção. Prestar Comi atenção. De comer, de absorver. assim, que nem uma pessoa fala, eu comi a letra do tal livro. Não tem como comer, né? Mas a gente consegue absorver, tá? Aquilo ali. A gente diz que quando essas palavras a gente não é exatamente aquilo que a gente está fazendo, a gente diz que é uma metáfora, é uma maneira de falar, né? Não quer dizer que ela é literal, a gente não está fazendo aquilo literal. É um sentido figurado. Então, o sentido figurado é que a gente não é exatamente aquilo que está acontecendo. A gente não comeu de comer, de mastigar, mas a gente devorou o livro. Tipo assim, se a gente está lendo, tô comendo um livro, tô devorando, tô lendo bastante. Então, é um sentido figurado. De nada. E daí vocês vão escrever ali na letra A qual é o sentido que essa palavra pode ter, né? Que sentido a palavra comi pode ter no trecho. Aí vocês A B eu não escrevam ali. sei, prof. A B tá muito estranho. O que é ser Vamos lá, então. Ai, pelo amor de Deus. Tá? A letra B. O que é um ser letrado? O que vocês acham que é uma pessoa letrada? Uma pessoa que sei. sabe Uma ler. pessoa sabe ler. Não sei. Exatamente, escrever, né? uma pessoa que sabe ler, uma pessoa que sabe escrever. Quer ver, ó? Quem é que consegue abrir aí no computador e escrever o significado de letrado? Então vai, ô Arthur. Ficou Eu. Não, o Arthurzinho vai fazer. O Arthurzinho Belloni. Escreve aí letrado e diz pra nós o que significa. Vai mudar de letrado.
Aí que tá carregando. Letrado é saber ler, escrever. Eu sei o que é letrado. Seguiu, Arthur? Ai, pera, deixa o Leão falar, o meu tá travado no computador. Então tá. Então acha aí o outro. Eu achei, prof. Fala. Que ou aquele que possui cultura, erudição, ou quem é erudito, instruído. Tem outros também. Instruído, né? Essa palavrinha aí é bem interessante. É alguém que sabe, alguém que é instruído, é letrado, sabe as coisas, entendeu? Então, você se considera letrado? Sim. Sim. Nós não somos completamente letrados, porque a gente está sempre em busca, né? A gente está sempre aprendendo mais, mas nós somos letrados, sim. 37. Explique o sentido das seguintes palavras usadas no poema. Embananado, atomatado e acebolado. O que será que significa isso? Que comeu banana demais. Ah, é, olha aí, ó. Eu sei. Cebola, qualquer coisa. Eu sei o que significa embananado. O que significa? O agente. Ah, quem sabe, sabe. Olha só. Sabe, né? Embananado. Não, eu voltei aqui Palavras. nessa parte aqui. Ah, Daí tá. Ali eu vi que tinha o sorrisinho ali. ah. E daí eu fui ver aqui a atividade oral. Eu sei que ela é oral. Só me diz uma Eu não coisa. sei Será que significa existe a isso aí. palavra atomatado? Não existe. Ó, embananado até existe. Tá confuso, tá meio perdido, tá? Mas Embananei. não existe atomatado. Então aqui, ó, aqui na verdade eles fizeram um jogo, tá? Eles deram um sentido naquela palavra, mas não quer dizer que aquela palavra exista, tá? Então atomatado não existe. O embananado é de tanta gente falar, mas era uma palavra que antigamente não existia, tá? Então, eles deram um sentido novo àquela palavra, fizeram a junção das palavras, né? E deram um sentido, tá? Então, olha só, recrie não. Em que situações as palavras da atividade anterior poderiam ser usadas? Lixe algumas. Então, a gente vai falar aqui e depois vocês vão escrever. Onde é que a gente podia dizer embananado? Bah, me embananei. Que momento a gente poderia usar essa palavra? Quando tu Fez alguma coisa errada. engana de alguma coisa. Pode ser, quando tá fazendo alguma coisa errada, quando a gente se Quando engana. se entupiu de banana. Quando se entupiu de banana, pode ser também, né? A gente significa, ó, embananado significa que a gente tá o quê? Meio confuso. Ah, tô meio embananada, minhas ideias tá embananada aqui. Então, o embananado significa que está meio confuso. O atomatado, o que seria, onde é que a gente poderia usar a palavra atomatado? Eu fui na feira e jogaram um tomate em mim. Fui atomatado. Pode ser. Olha só, como não Eu falei o que veio na minha cabeça. Meninos, como não existe a palavra atomatado, a gente pode fazer uma relação em relação à cor do tomate. Qual é a cor do tomate? Vermelho. Vermelho. A gente pode dizer que pode ser vermelho de raiva. A gente pode dizer que a gente está com vergonha. Ai, fiquei meio atomatado. Assim. Não é uma palavra corriqueira, não é uma palavra que a gente usa. Mas a gente pode usar essa relação de atomatado com a cor do tomate, tá? Então, vocês veem onde é que vocês acham que poderia usar essa palavra. E acebolado? O que será que poderia ser o acebolado? Sei. Hum? Já sei. O quê? Quando tu tá cortando cebola e tu começa a chorar. Acebolado. A cebola. O que a cebola faz aqui? A gente ficar... Será que quando a gente come cebola, é assim, a gente come cebola assim, que bom? Ou a gente come cebola e a gente faz...
Crua, tô dizendo crua. Dificilmente ver alguém comer uma cebola crua. Corta a cebola. Tá comendo pretzel. Se a gente diz que a gente comeu uma cebola, a gente fica com aquela cara meio assim, né? Será que a gente pode assemelhar bafo essa cara? horroroso. Será que a gente pode assemelhar essa cara com mau humor, uma pessoa meio ranzinza? Podemos, né? Então a gente pode dizer, ih, aquele lá acho que tá meio acebolado hoje. Né? Aquele lá tá Ou meio... comeu e não gostou. comeu e não gostou, pode ser também. Eu botei isso. Né? Então, Também pode relacionado a isso. E ali, terminando a página de matemática, então, de português, uma das estrofes do poema fala sobre emoção. Que situações deixam você mais emocionado? Então, isso para vocês darem uma pensadinha, né? Agora, gente, antes que termine o nosso tempo... Oi. Professora, não foi nada isso. Quando eu for na Unesp vai ser. Professora, Ah, eu não sei se você já olhou o filme. O moletom tá chegando também. Eu vou vir o dia todo com esse moletom. deixa a Julinha falar. Que filme? Meu Skype tá ligando de São Paulo pra cá. que foi, Josh, ver o Champ? Cadê a Júlia? Fala, Júlia. Ô, Sabine. Não era a Júlia que estava falando comigo? Não. Quem é que falou do Esse filme? é o nome. Fih, Ah, exercício. agora nós vamos para história. Vamos Hello, para história na página 72. Meu moletom Professora, Ah, professora, fale. botei quando ele comeu na cebola, a cebolada botei quando ele comeu cebola e não gostou. Só que esse moletom na ginástica. Eu botei quando comeu e não gostou. Tá bom. E página de Então, história, ó, pronto. estou tirando o volume de todos. E agora nós iremos, então, abrir na E página página de história, pronto. 72. Hã? 72. Página de 72. E vamos fazer a leitura aqui. Nós estávamos há 2 semanas atrás estudando sobre o povo maia. Começamos a ler sobre os astecas e vamos terminar de ler sobre os astecas e depois entrar nos incas, tá? Essa palavra é tão difícil de falar. Em Tenochtitlan, os astecas comercializavam diversos produtos vindos das cidades vizinhas. Em seus mercados circulavam artesanatos, cerâmicas, esteiras, cestos, cacau, cebola, milho, pássaros, tecidos e etc. Mulheres preparavam tortilhas de milho recheadas com carne, bem como feijões e pimentas chamadas tlaxcali. Os astecas não usavam dinheiro, eles trocavam os produtos entre si, ou seja, praticavam o escambo. Grifem essa frasezinha aqui. Os astecas não usavam dinheiro, eles trocavam os produtos entre si, eles praticavam o escambo. Tá? Os camponeses das cidades próximas ao lugar ali, que eu não vou ficar falando agora, levavam ao mercado o que haviam produzido e permutavam por outras coisas de que necessitavam. As leis para a prática comercial eram bem severas. Ninguém podia trapacear ou roubar. Se uma pessoa fosse culpada desses crimes, a penalidade era o espancamento até a morte. Então, é o seguinte, eu vou ler aqui a pergunta e vocês vão pesquisar e eu vou pegar o carregador do meu computador. A pergunta é, compare o mercado asteca com o atual, tá? Como é que era o mercado asteca comparado com hoje em dia? A maneira de comprar. Escrevam ali como é que vocês acham, comparando a asteca com hoje. Praticavam escambo. Tá? Então, vão fazendo aí que eu vou pegar o carregador do computador. Mas eles não compravam, professora. Eles praticavam escambo.
Os astecas não usavam dinheiro. Galerinha, sem falar, para deixar todo mundo se concentrar. Não sei. Ah, nem vou fazer, né? Não faz sentido. A maneira de comprar, o mercado, a maneira de comprar era a mesma de hoje em dia? É isso que eles querem saber. Chora. E? Não é a mesma de hoje em dia. Então, compara, escreve como é que era antigamente, como é que era hoje. Eles trocavam, eles faziam trocas. Exatamente. E hoje em dia é assim que a gente faz? Não. Não, né? Tá? Então depois vocês escrevam isso, que nós temos 10 minutos para acabar a aula. A gente tem que usar dinheiro para comprar. As leis relacionadas à compra. Como é que eles falavam? Se alguém roubava, era espancado até a morte. É assim que acontece hoje em dia quando alguém rouba ou deixa de fazer alguma coisa? Quando alguém for pego roubando, É preso. É preso. É isso aí. E se alguém não paga? Se a pessoa não for pega preso também. Opa! Se a pessoa não paga, fica com o nome sujo, mas não é preso por isso, né? Então, é difícil de comprar de novo, toda aquela situação. Vamos passar, ó, depois vocês escrevem, não vai ter tempo para escrever tudo agora. Eu vou continuar aqui na página 73 já. Calendários astecas. Os astecas dispunham de 3 tipos de calendário. Havia o calendário religioso, que organizava o tempo em 260 dias e marcava a época das festas e do sacrifício aos deuses, em que acreditavam. Tinha o calendário dos agricultores, tinha 365 dias e marcava o tempo do plantio e das colheitas, conforme as estações do ano, e o segundo movimento da Terra ao redor do Sol. Para os astecas, o Sol era um deus, assim como para os maias, era o responsável pela vida na Terra. Também existia o calendário de 584 dias, baseado nos movimentos do planeta Vênus, que, tal como o Sol, tinha importância sagrada para este povo. Só marquem esse você sabia, façam uma abinha assim, ó, que nem a prof fez, ó. Só façam uma abinha assim, para saber que é importante, tá? Ok. Pergunta 6. Quais as semelhanças e diferenças entre o calendário asteca e o nosso atual modo de contar o tempo? Só vamos conversar aqui e depois vocês escrevam, porque não vai dar tempo. A maneira do calendário dele é igual ao nosso calendário hoje? Não. Não, primeiro porque eles tinham 3 tipos de calendário. O religioso, dos agricultores e o calendário de 584 dias. Nós temos um calendário só, né? E funciona igual para todas as pessoas e todos os anos, não interessa a religião, tá? O calendário deles era em relação ao movimento da Terra, ao redor do Sol, para definir as estações, tudo, tá? Assim como nós, mas eles tinham também outro tipo de calendário, tá? Tinha os calendários ali de 584 dias em relação ao movimento do planeta Vênus e o religioso. O único que era igual é em questão dos agricultores, que é igual ao nosso, tá? Os incas. Prof, quem morava perto do Chile, essa parte? Não, os povos que moravam perto do Chile, geralmente eles ficam com roupa de manga curta, essas coisas, né? Tá. Que é grudado. Ô, Murilo, deixa a prof ler aqui, amor, agora, porque senão a gente não vai conseguir terminar, só um pouquinho. O povo inca se desenvolveu perto da Cordilheira dos Andes, por volta do século XII. Assim como ocorreu com os astecas, eles também estenderam seu domínio por uma vasta região até a atual Amazônia colombiana, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Os vários povos que na ocasião viviam nessas terras foram se submetendo ao poder do imperador Inca, que comandava um grande e poderoso exército. A capital do império era a cidade de Cusco, de onde o imperador governava. Observe no mapa a sucessão de imperadores incas e as terras que cada um foi dominado com o tempo. Então aqui está o tempo de cada um foi quem dominou e durante quanto tempo, tá? Virem a página. A Pro vai tentar ler aqui, se não, ó, história, nós vamos até a página 75 hoje, tá?
Eu acho que não vai dar tempo de ler tudo, mas daí vocês terminam depois e façam o exercíciozinho lá. Mas eu vou ler aqui na 74 agora. A extensão máxima do Império ocorreu durante o governo de Atahualpa, entre 1532 e 1533. No ano de 1532, porém, chegaram os espanhóis sob o comando de Francisco Pizarro, o qual iniciou o processo de conquista e finalmente destruiu o Império Inca. Os incas consideravam o imperador como uma divindade, representante terrestre do deus Inti, o Sol, a quem homenageavam com festas e rituais em templos espalhados por todo o Império. Façam uma coisinha aqui Uma chave. uma chave nesse parágrafo, no segundo parágrafo, tá? Ali, ó. Os incas até Império. Isso. O ouro, a prata, o cobre eram muito utilizados pelos incas na criação de adornos, estatuetas e joias. Segundo parágrafo, gente. Os incas até Império. Isso. Também usavam esses materiais em imagens religiosas e na decoração de templos e palácios. Muito pouco restou dos objetos feitos de metais preciosos pelos incas. Com a chegada dos espanhóis à América, quase tudo foi derretido, transformado em barras e ou levado para a Europa, tá? A sociedade inca era organizada em ailos, ou seja, comunidades formadas por famílias que compartilhavam terras para o cultivo de alimentos destinados à subsistência de pessoas e animais. Então, era baseada, tá? A organização dele era baseada pelas famílias ali, elas que compartilhavam o cultivo, alimento, isso era chamado ailos. Não havia trabalho assalariado, mas todos deviam lavrar aquelas terras e dedicar tempo para cuidá-las. O sistema de plantio era feito em degraus, que nem está no primeiro desenho ali, ó, primeiro desenho, tá? Também chamados de terraços, em torno das montanhas. Façam uma chave nesse aqui também. A sociedade inca até montanhas. Nossa, ó, a sociedade incas até montanhas, tá? Os incas plantavam feijão, mandioca, quinoa e tomate, dentre outros produtos agrícolas. Diferentes tipos de batata e milho eram cultivados, algo que ocorre ainda hoje no Peru e na Bolívia. Também criavam abelhas por meio de quais obtinham mel. Nas tradições preservadas naquela região, no comércio, nos costumes, no artesanato, nas crenças, enfim, o povo ainda conserva alguns aspectos da herança dos antigos habitantes do continente. Um exemplo disso são os teares e produtos manufaturados típicos comercializados em feiras populares. Grifem esse aqui também, tá? Ó, vamos grifar aqui na folha o segundo parágrafo, falha 1. Terceiro parágrafo, falha 1. E aqui também, tá? O último também. E vamos passar para a pergunta 7. É os incas até mel, né? Não, esse aí não. É o último. Nas tradições, até populares. Além da cultura do milho e da batata, que outros alimentos ou costumes da antiga civilização inca permanecem até hoje entre os povos próximos da Cordilheira dos Andes? É o que a gente acabou de falar, né? É o último parágrafo aqui, que a gente acabou de ler. Os teares, eles ainda fazem os teares, né? As crenças, os artesanatos, é o que está no último parágrafo que a gente grifou, é a resposta do 7, tá? E terminando aqui, a organização do Império Inca era tamanha que, mesmo sem desenvolver a escrita, tinha um sistema de correios muito eficaz. O Império inteiro era interligado por estradas que facilitavam o deslocamento e tornavam mais rápida a comunicação entre as localidades. Entre um lugar e outro eram instalados postos de correio, onde os mensageiros, chamados como chasquis, recebiam as informações, memorizavam-as e corriam até a próxima localidade para transmitir. Era assim que a mensagem ia de um lugar a outro até chegar ao seu destino. Grifem isso aqui também, que é importante. Tá? Grifaram aqui esse parágrafo aqui da página 75? Eu vou grifar tudo. Então tá. E a aulinha vai terminar. A prof vai continuar aqui. Vocês leiam, nem eu vou ler para não dar problema. Leiam aqui o Você Sabia, tá?
E a aula está terminando. Então, a aulinha de hoje é isso. Assistam o vídeo de matemática que eu pedi para vocês olharem na aula de hoje, tá bom? Tá bom. E essa semana tem um videozinho especial que nós estamos comemorando o Quebrando o Silêncio. Comemorando não, mas falando sobre o Quebrando o Silêncio e falando sobre o respeito. Assistam lá tudo que a prof colocou que é importante, tá bom? Tá, senhora. Bom dia. Senhora, Oi. Tchau. o Sasuke tá no negócio. Aqui, ó, no último. Aqui, Os ó. mensageiros eram o Sasuke.